uma galera aí, bastante representativa. Queria dar boa tarde a todas e todos, agradecer a presença dos nossos alunos, que essa é uma iniciativa da disciplina de tópicos especiais, mas, sobretudo, os alunos de outras disciplinas também, com alguns professores que vão participar. E queria, em nome dos alunos e professores do curso de Turismo e Hotelaria da UNEB, com grande satisfação que recebemos hoje a professora Inês Garrido para discorrer um pouco, ou muito, sobre a atividade turística da Bahia nas últimas décadas. Bom, professora Inês tem um vasto currículo, inclusive nós divulgamos um pouco do currículo dela, mas eu queria pensar algumas atividades, né? Ela atuou muitos anos na Bahia Tulsa e na Secretaria de Turismo, ocupando alguns cargos, a exemplo da Superintendência de Serviços Turísticos, que lidou diretamente com os responsáveis do PRODETUR, que é um dos mais importantes programas de desenvolvimento do turismo no Nordeste, acho que um dos mais importantes programas de turismo lançados, né, no Brasil, e com a seriedade com que as etapas foram cumpridas, né, e a evolução desse programa. Eu tive a honra de ser colega de Inês, não só na Bahia Tulsa, como também na Cairu. Lembro que nós lançamos um curso de pós-graduação em gestão e planejamento de serviços turísticos, né? E também fomos colegas nas etapas iniciais de doutorado na Espanha, né? Eu lembro, acho que vale a pena registrar isso, eu faço questão, Inês, do saudoso Paulo Galdense, que ele disse inúmeras vezes que Inês Garrido era a mais preparada profissional da nossa área. Inúmeras vezes ele disse isso, eu ouvi dele. Então, é uma alegria enorme recebê-la, seja muito bem-vinda. A comunidade da UNEB, o curso de Turismo e Hotelaria, está, assim, ansiosa para lhe escutar. E só lembrando as pessoas aqui presentes, podem enviar as perguntas via chat, e quando a professora Inês terminar a palestra dela, nós, então, vamos proceder ao debate com as perguntas que vocês encaminharem via chat. Então, seja bem-vinda, Inês, com você a palavra, somos todos ouvidos. Boa tarde. Bem, boa tarde, Emília. O prazer e a honra é toda minha de estar aqui, né? E estar com todos vocês. Boa tarde a todos que estão aqui. Muita alegria de poder voltar, como se diz, a esse tema, não é? Que assim eu trilhei por aí muitos anos profissionais, mas que houve um momento em que eu saí da área, me aposentei na área, né? Lá na Bahia Tulsa e na Secretaria de Turismo. E aí eu continuei na área de educação, que é onde eu estou hoje, né? Mas, assim, turismo não sai da vida da gente. Quando a gente entra e gosta do que faz, não é? Turismo é uma atividade cativante, maravilhosa, não é? E eu digo com inúmeras possibilidades profissionais. Então, foi sempre um prazer muito grande, uma descoberta permanente de possibilidades, a experiência que eu vivi esses 42 anos na área de turismo. Mas, assim, então, por isso me dá um prazer muito grande vir aqui conversar com vocês, dialogar com vocês. Estou inteiramente aberta. Combinamos apenas de que eu faria a sequência, né, da temática, mas eu quero ficar também, quero fazer isso de uma forma bem assim objetiva para depois poder conversar com vocês. Isso é que esse diálogo é quem faz do turismo o que ele é hoje como atividade socioeconômica, não é isso? E como atividade de conexão global. Então, podemos ir passando, Catarina? Eu vou pedindo a você e você vai passando, né? Vamos aí para o slide 3. Catarina?
Catarina? Passou aí para vocês? Não, para mim não, Catarina. O slide 3, é. Será que se você Passou. O meu ainda não passou. Como é que eu faço? F5 para... Agora, chegou. Então, nesse momento, essa primeira parte, eu até volte aí um pouquinho, Catarina, no 2, só para eu poder falar disso. Assim, quando a gente vai atuar em turismo, a gente precisa fazer esse olhar mais ampliado a partir e com o setor que a gente está situado, mas olhando para o conjunto como um todo. Por isso, a gente começou aí por essa identificação de necessidades e papéis desses chamados stakeholders ou interessados diretos no turismo como uma atividade ampliada. Né? Então, vamos aí nessa terceira tela, onde a gente pode dar uma olhadinha assim, bem rápida sobre isso. Pode passar, Catarina. Pronto. Nessa tela, se você puder, eu acho que se subisse um pouco o slide aqui no cursor da direita, ele subindo um pouco, a última linha ali, ela não fica cortada. Aí, aqui, ó. Então, quando a gente fala de necessidade dos diferentes atores sociais envolvidos no turismo, a gente lembra logo desses 4 atores principais, que são os governos, sejam eles locais, regionais ou nacionais. A gente até pode falar de supra-regional, né, de regiões como América do Sul, Europa, etc., mas a gente chegou ao nível nacional, porque é geralmente a instância de comando, né, de cada país. Quando a gente fala de governos, a gente logo lembra do setor privado também, que é o operador principal, não é, do turismo. Falamos também hoje, não podemos deixar de falar das comunidades onde acontece o turismo, ou diretamente afetadas por ele, e também do turista, que é a nossa razão principal de ser. Quando a gente fala de governos, não é, e normalmente o governo toma a iniciativa pelo desenvolvimento, né, pela priorização, pela preparação de áreas, a gente vai ver, seja no nível local, regional ou nacional, que uma das razões principais ou necessidades estabelecidas é justamente a geração do desenvolvimento econômico e do incremento e circulação de renda. Né? A gente também fala que cabe aos governos, e eles têm necessidade de projetar o local como destino para que ele se torne exatamente o indutor desse desenvolvimento, né? E, ao lado disso, a questão do tripé da proteção, né, do patrimônio natural, cultural, mas também com link no desenvolvimento econômico. Quando a gente vai para o setor privado, a gente também não pode deixar de considerar a imensa relevância do setor privado na operação, na concepção, no marketing do turismo. Então, as oportunidades econômicas, né, os recursos humanos, as pessoas preparadas para desenvolver, assumir a atividade turística, né, e as necessidades também que o setor privado tem de infraestrutura, além de pessoal capacitado ou, digamos assim, em condições de absorção dessas atividades de todas as áreas do turismo, né? Mas também a questão
dos atrativos, do tratamento desses atrativos e da conexão desses atrativos, tanto em qualidade quanto em quantidade, com o desenvolvimento, não é, da atividade turística. Agora, quando a gente vai para a comunidade, as comunidades hoje, elas, aonde acontece o turismo, elas costumam participar, né? E elas, acima de tudo, elas querem o respeito aos seus direitos e às suas tradições. Elas querem também a inserção como trabalho, né? Digamos assim, o acesso à educação e à infraestrutura que é geralmente induzida ou atraída a partir do turismo, né? E a participação também na tomada de decisões sobre modelo de turismo, tipo, dimensão desse turismo, carga desse turismo e por aí vai. Então, a comunidade hoje, ela precisa ter um papel relevante nesse conjunto do desenvolvimento do turismo. Eu digo hoje, não é somente agora, mas de algum tempo para cá, principalmente a partir dos anos 80, final dos anos 70, quando se começou a falar de desenvolvimento sustentável, né? E o turista, quando ele toma a decisão, não é, de viagem, ele vai procurar sempre preços justos, conforto, segurança, qualidade de serviços e cada vez mais a valorização da experiência de viagem que ele tenha, não é, para qualquer lugar que ele vá, desde o local mais próximo da sua residência ao local mais inusitado e distante. Podemos passar, Catarina? Vamos passar, sim. Bom, aí a gente vai para os papéis, além das necessidades, o papel do setor público. Se a gente olhar, isso vai se verificar em praticamente todas as regiões que atuam no turismo, né? A elaboração de políticas públicas e planejamento global fica sempre a cargo do setor público, né? A definição de diretrizes principais, a implantação de uma legislação necessária, a implantação da infraestrutura, inclusive, assim, com ênfase na educação para o turismo, educação de uma maneira mais ampla mesmo, a realização da proteção do patrimônio natural e cultural, vai ficar o poder público sempre com essa missão e com essa dianteira nas ações e planejamentos e projetos, né? Ele vai ter que compartilhar com o setor privado a promoção do destino turístico, aí ele já não pode, não deve fazer isoladamente, ele normalmente se ocupa do marketing do destino, né, do modelo, mas o setor privado, complementarmente, ele vai trabalhar muito mais em parceria, o marketing de produto, né? O monitoramento da atividade turística, embora o setor privado hoje tenha crescido bastante nesse interesse do monitoramento do turismo, mas ainda é o setor público ou as grandes organizações como a OMT e outras organizações, né, de foco e interesse do turismo, eles vão se ocupar também desse monitoramento e desse delineamento a partir do monitoramento. A garantia dos interesses das comunidades receptoras e a garantia dos interesses do turismo, aí a gente vê uma conexão muito forte com a legislação e a realização de uma articulação e mobilização de outros atores envolvidos no turismo, né? Setor produtivo de bens e serviços para o turismo ou para as atividades, digamos, terciárias do turismo, né? As atividades que vêm a partir do desenvolvimento do turismo. Então, o setor público fica com essa parcela bastante importante, sempre como um agente lastreador desse desenvolvimento turístico.
Aí, quando a gente vai para o setor privado, na próxima tela, a gente vai ver, não é, que o setor privado ele vai se ocupar do foco da implantação dos serviços turísticos, todos eles, não é? Aí a gente vai ver. Depois ele vai realizar o planejamento setorial, seja em conjunto, nos diversos setores, ou seja, individualmente nos seus negócios do turismo. Ele vai fazer um marketing de produtos, né? Embora essa conexão com o setor público na questão do desenvolvimento e do marketing do destino seja muito necessária e muito importante, mas ele vai trabalhar o foco no produto, foco no cliente, segmentação e todos aqueles elementos que a gente sabe que são necessários nessa área do marketing, não é? De produtos e destinos turísticos. Ele tem como papel o cumprimento da legislação relativa tanto à questão do meio ambiente natural quanto cultural. Não adianta nada ele passar por cima dessa necessidade se o principal atrativo ou chamamento para o turismo está justamente nesses dois pilares, né, cultural e natural. E ele vai também trabalhar muito a questão do desenvolvimento das atividades e dos direitos das comunidades receptoras e dos direitos do turismo. Isso também é um papel do setor privado, né? A gente pode tomar como exemplo aqui no Brasil o Código de Defesa do Consumidor, o quanto isso hoje é uma instituição reguladora de qualidade, né? E de segurança para o desenvolvimento turístico, né? A gente também, aqui na Bahia, podemos falar da Lei Geral do Turismo, não é? Que foi criada, não é? Já no século XXI, mas que também tem toda essa preocupação em garantias ao setor de turismo, aos agentes do turismo e aos interessados em consumo do turismo, né? Aí a gente vai para a nossa linha do tempo, que é o que eu imagino que vocês estão curiosos, né, de saber. Mas, feito essa introdução, para a gente saber esses papéis, essas características e essas dos setores envolvidos no turismo foram norteadores da linha do tempo do desenvolvimento turístico da Bahia. Essa linha do tempo, a gente começa lá nos anos 70, começo dos anos 70, quando o estado da Bahia, que já tinha uma atividade espontânea anterior, anos 60, anos 50, grandes hotéis foram construídos antes disso, né? O Hotel da Bahia é um ícone nisso aí, e outros. Mas lá vamos pegar no interior, o Grande Hotel de Cipó, época do Jogo, a gente já tinha uma atividade esparsa e não assim estruturada do turismo, era uma atividade mais pontual. Mas, a partir dos anos 70, o governo olha com um olhar mais integral. E aí começam a elaboração dos primeiros planos de desenvolvimento. Bahia de Todos os Santos, Plano de Turismo do Recôncavo, não é? Depois o plano da região de Porto Seguro. E a Bahia, a partir dos anos 70, ela começa a olhar para esse conjunto de uma forma mais estruturada e com objetivos mais definidos de trabalhar na Bahia todas as potencialidades que o Estado sempre demonstrou ter, não é? Então, esses planos, essa construção de hotéis, tudo é assim, o ponto de partida principal era a capital, Salvador, e não sem razão o que tornava Salvador, que era o Recôncavo e a Bahia de Todos os Santos, porque grande parte dos atrativos adjacentes a Salvador, ao patrimônio cultural de Salvador, estavam mais nessa região de Recôncavo e Bahia de Todos os Santos.
Então, daí por isso o PTR, Plano de Turismo do Recôncavo, Plano de Desenvolvimento da Baía de Todos os Santos, e por aí vai. Quando chegamos ao final dos anos 70, a gente já tinha delineado um programa a partir desses planejamentos e dessas prospecções que nós chamamos, foi chamado na época de Caminhos da Bahia, saindo de Salvador, indo para o Recôncavo, seguindo em direção ao litoral sul, Porto Seguro, subindo um pouco já, né, no final dos anos 70 para o litoral norte, Chapada, né? Ou seja, a gente começa a ver uma coisa que assim, aconteceu em sintonia, que foram os grandes eixos rodoviários. Uns que foram federais, como as BR-101, 116, e depois o próprio Estado planejando e executando trechos de conexão locais da Bahia, que é a BA-001 ao sul, a BA-093 ao norte, né? E daí já também seguindo outros caminhos ali. Depois, quando a gente olhar no mapa, a gente vai assim, entender um pouquinho mais. A gente teve um franco desenvolvimento dos anos desses já chamados de produtos de turismo, Porto Seguro, Lençóis, destinos que já eram, digamos, comercializados, não é, pelos agentes e operadores, destinos que estavam iniciando e que já tinham um certo êxito na comercialização e que foram reforçando esse potencial e consolidando esse potencial da Bahia, né? Porto Seguro, Lençóis, Jacobina, considerando Chapada Norte, né? Cipó, que retomou a partir daquele hotel que foi lá da década de 40, né? Dos Jogos, 30, década de 30, Rio de Contas, né? Aí já espalhando pelo litoral sul, Camamu, depois Itacaré e outros aí, Ilhéus, depois Canavieiras. Então, esse conjunto, Caminhos da Bahia, ele foi um abre-alas, ele foi um trilhas do turismo, se a gente hoje pudesse pegar essa denominação de agora, não é mais atual. Mas a gente teve uma paradinha aí nesses anos 87 a 90. Nós tivemos assim, um período de governo em que o governo eles não priorizou o turismo como uma atividade socioeconômica. O turismo perdeu assim muito em recursos, em esforços, em articulação, e a gente costuma pontuar esse período, esses 4 anos de 87, 88, 89, 90, como um período, né, de uma parada dessa atividade, né? Eu estava na Bahia Tussa na época, era assim, muito difícil a gente conseguir levar adiante os projetos que a gente tinha iniciado, mas mesmo assim, felizmente, a estrutura que era a Bahia Tussa, na época, vinculada à Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, na época, né, a gente foi mantido, que foi um grande benefício para quando, em 91, se fez a retomada da ação de governo, no sentido de buscar nova rodada de planejamento, já de uma maneira mais consolidada de iniciativas que já tinham acontecido nesse período anterior. E aí, em seguida, num movimento que não foi só da Bahia, mas do Nordeste como um todo, em 91, final de 91, começo de 92, se começa a falar, né, no Nordeste do Programa de Desenvolvimento Turístico, que nós assumimos como Programa de Desenvolvimento Turístico da Bahia, Prodetur Bahia, mas sempre em articulação, em conversas com os outros estados que já eram parceiros no Nordeste, principalmente Ceará, Pernambuco,
não é? Eram dois. A Bahia sempre teve um diálogo muito intenso com esses estados e outros também, Rio Grande do Norte, não é? Sergipe, aqui do nosso lado, Alagoas também. E isso foi, assim, isso gerou um reforço, isso se transformou numa ideia regional, né, que deu assim, visibilidade e que despertou o interesse na captação de recursos focados para o turismo, né, para a preparação para o turismo, que foi a partir do chamado Prodetur Nordeste, ou Prodetur 1. Podemos passar. Em 92, já na próxima tela aí, a gente vê que a Bahia contratou consultorias de planejamento que foi mapear o território turístico da Bahia. A gente adiante vai ver o mapinha assim que terminar essa sequência aqui. E ao finalizar 1992, a gente tinha o resultado dessa consultoria que foi feita durante o ano todo, foi feito todo um inventário da oferta turística, um inventário também do patrimônio cultural, natural, que gerou as proposições e esse mapeamento, não é, do território turístico da Bahia. Com esse primeiro esboço, não é, a Bahia começou a entabular com o Ministério, na época, do Turismo, através, inclusive, da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e com os outros estados parceiros, o Ceará, Pernambuco, principalmente, foram os que primeiro, não é, assim, também investiram nessa ideia, e nós aí começamos a discutir as bases iniciais de criação do Prodetur Nordeste, né? Um programa que o governo federal, ao ver assim, a consistência do que estava sendo proposto regionalmente, ele aí pôde, digamos assim, ser o agente garantidor, o governo federal garantindo a demanda dos estados do Nordeste para obtenção de um financiamento externo que foi aprovado pelo Senado e que aconteceu num primeiro contrato, teve toda uma preparação, uma missão, Banco Interamericano, junto com os governos estaduais, com o governo federal. Então, assim, era, vamos dizer, um grande mutirão pró-turismo, a favor do turismo naquela época, né? Como a Bahia chegou? A Bahia com 1/3 do território do Nordeste, né? Nós temos 1/3 do território do Nordeste, 1/3 do litoral do Nordeste, e um estado que já tinha uma atividade turística bastante assim, representativa, né? Em números, com registros, com dados estatísticos, que lá desde os anos 70 a gente já acumulava em termos de informação da atividade turística. Então, tudo isso nos permitiu a gente assim, ter acesso ao primeiro contrato do Prodetur, mas o Banco Interamericano era a primeira iniciativa que ele atendia em nome da atividade turística. O BID já era um parceiro do governo do estado em obras de infraestrutura, mas não em relação ao setor de turismo. Então, ele disse, ok, mas em vez da gente trabalhar todo esse conjunto, né, apresentado do litoral inteiro e mais o núcleo principal da Chapada, a gente vai ter que escolher uma região que seja a mais carente e a mais prioritária para o desenvolvimento da infraestrutura. Enquanto isso, vocês podem ir avançando com recursos próprios, que foi o que o Estado da Bahia fez, nas outras regiões, e a gente abre para segundas negociações em seguida. E foi escolhido, por conta dos 500 anos, na época que seria no ano 2000, foi escolhida a região chamada Costa do Descobrimento, Porto Seguro, Cabralha e Belmonte, para ser a região alvo do primeiro contrato.
e assim foi, né? Esse primeiro contrato, depois de toda a tramitação, que começou em 92, ao final de 94, ele é assinado. Uma parte do que o Estado, nesse contrato, a Bahia tinha financiamento de 70% e 30% teria que ser recursos do governo do Estado e recursos federais, né? 20% do governo do Estado e 10% federal, que isso depois teve algumas variações. Mas o importante era, a gente já tinha iniciado algumas ações, o recurso do BID chega em muito boa hora para as obras maiores, né, rodovias como Cabralha Belmonte, ampliação do aeroporto de Porto Seguro, obra de patrimônio histórico lá do sítio histórico de Porto Seguro, etc. E também a parte de, já aí começando a parte de qualificação, de capacitação para o turismo, né? 95 é um período que a gente começa exatamente, porque final de 94 assim, nessas obras começam em 95 e até 98, 97, a gente começa, o BID começa a sentir a consistência, isso também estava acontecendo em Pernambuco e no Ceará, e o BID começa a perceber, eles tinham missões que eles vinham acompanhar a cada 3 meses, depois a cada 6, o desenrolar do programa, que deu confiança a que ele dissesse, ok, vocês podem, a gente tem um limite maior, vocês podem ter um segundo contrato, já podendo incluir outras áreas, que foi justamente aí quando a gente expande em 97 para outras zonas turísticas. Aí a gente já teve rodovia na Costa do Cacau, de Ilhéus a Itacaré, na Chapada Diamantina, o aeroporto de Lençóis, né? E na Costa dos Coqueiros, o Estado fez com recursos próprios a linha verde, mas nós trabalhamos a questão do infraestrutura de saneamento em Praia do Forte e urbanização de Praia do Forte. E dentro de Salvador, nós tivemos algumas obras, principalmente de proteção do patrimônio. Pelourinho, Igreja do Bonfim, uma das etapas do centro histórico, que a recuperação do centro histórico ela já vinha acontecendo com recursos próprios, mas o Prodetur entrou aí nesse momento com mais uma etapa do recuperação do centro histórico. Com isso, se expande a ação do Prodetur na Bahia, e com isso a gente começa a ter possibilidade de também incluir novos projetos e ampliar esse espaço turístico. Quando a gente olhar aqui agora, já nos anos 2000, a gente vai, a próxima tela vai nos mostrar exatamente aí. Nós chegamos no ano 2000, que foi o ano, vamos chamar de fechamento do Prodetur 1, toda a primeira fase já concluída. Dos primeiros 30 milhões de financiamento que nós tivemos, nós já estávamos com recursos que chegavam a quase 250 milhões de dólares. Aí, cresceu muito o projeto, muitos projetos, muitas atividades em paralelo acontecendo nessa linha. E aí o BID abre a possibilidade de a gente iniciar a negociação para o chamado Prodetur Nordeste 2, que aí já entraram os outros estados nordestinos todos, novas regiões puderam ser atendidas com novos projetos, e entrando a questão do fortalecimento da estrutura municipal e da capacitação profissional. É aí que a Bahia entra com uma segunda leitura desse desenvolvimento turístico, que é chamado Estratégia Turística da Bahia, revisão desse período de 2003, que a gente fazia esse olhar de longo prazo, do 2003 a 2020. O nome dessa estratégia é Século XXI, ela tem aí pelas bibliotecas, pelo menos na época a gente fez essa
doação para que ela ficasse como uma memória disso, né? A própria Bahia Tussa tem, né? A Bahia Tussa hoje é uma área dentro da Secretaria de Turismo, mas a Secretaria também tem lá, né? E assim, nesse período do Prodetur 2, ele foi uma sequência, não é? Uma continuação, uma ampliação, muitas das regiões se consolidaram, novos destinos começaram a ser vendidos no mercado pelos operadores, pelos agentes, a Bahia Tussa também muito focada na época no marketing desses destinos, não é? E aí chega 2007, Emília está lá na Bahia Tussa, né, Emília? Com essa missão enorme de dar continuidade assim, a essa difusão do produto Bahia fora da Bahia. Quer falar alguma coisa, Emília, aí? Não, pelo amor de Deus, vai em frente. E aí a gente, enquanto a Bahia Tussa se encarregava de trabalhar o marketing dessas regiões já preparadas, desses destinos já preparados, né, e assim, uma articulação muito assim, grande e boa com o setor privado da Bahia, com a sociedade, por meio dos conselhos de turismo, né? Em 2007, a gente inicia a negociação para uma outra etapa do Prodetur, aí já chamada de Prodetur Nacional, porque do Nordeste, o Nordeste foi modelo de desenvolvimento para as outras regiões. Aí começou a ter Rio Grande do Sul, Minas, não é? Espírito Santo e outros estados, praticamente todos, não é? Começaram a se interessar, o Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, etc. Mas, assim, ao final, nem todos os estados brasileiros acessaram esse recurso por questões, vamos dizer assim, operacionais mesmo, de capacidade de endividamento externo, disponibilidade de recursos para fazer a chamada contrapartida, porque o BID ele não financia sozinho cada projeto, ele tem que ter a parceria, recurso do Estado, recurso do BID, porque o BID é um empréstimo, e ele tem que analisar a capacidade daquele Estado de pagar pelo empréstimo, né? Então, por isso, essa complexidade e essa demora de tramitar esses contratos de financiamento, mas que foram essenciais, né? E aí, quando chega entre 2007 e 2016, a Bahia, ela, assim, foca exatamente nessas áreas, de novo, tendo que priorizar uma segunda região, foco, e aí a gente trouxe para a Bahia de Todos os Santos, que é onde o Prodetur Nacional está concentrado, que fizemos um plano de desenvolvimento do turismo náutico, fizemos um plano de integração entre cultura e turismo para essa região e unimos esses dois estudos para a estratégia de captação de recursos do Prodetur Nacional para a Bahia nessa época. E foi assim que a gente conseguiu mais um contrato, né? Contrato esse que, felizmente, de vez em quando eu pergunto como está, e aí os meus colegas dizem, Ney, está terminando a aplicação, algumas coisas, né? Aí a gente fica sabendo pela imprensa, o Museu Vanderlei de Pinho, uma beleza de patrimônio histórico que está praticamente pronto para ser, né, disponibilizado como atrativo turístico, aí as bases náuticas, uma série de ações de capacitação também, de estudos nessa região aí durante esse período, né? Em 2014, nós fizemos a revisão e atualização daqueles planos de turismo que foram feitos lá atrás, dos planos de desenvolvimento chamados de PDITS, PEDITS, né? A gente brincava, não é pedintes, é PEDITS. Mas eram planos que mostravam
assim, as condições locais de cada uma das zonas turísticas, que depois a gente unificou em polos para poder ter um diálogo maior com o governo federal e com o BID, que dizia a Bahia com 15 zonas turísticas não dá, tem que ser menos. Aí a gente disse, então tá, vamos fazer a união de cada duas zonas em polos. Então, Litoral Norte, Bahia de Todos os Santos, a gente chamava de Salvador e entorno. A gente vai dar uma olhada agora aí nessa geografia, para a gente poder já olhar concretamente nessas telas. Pode ir para a primeira tela. Se a gente pudesse ampliar, é possível, Catarina, colocar em modo de apresentação para ficar mais visível essa tela? Ou não? Eu vou tentar novamente. Eu tentei uma vez e não foi. Não foi, né? Se tocar naquele trocinho ali, aquela cálicezinho, não vai não, né? Apareceu aí para vocês? Não. Ainda não. Tá igual. E para mim está compartilhando. Mas pode ser que ele esteja, porque essa figura ela é um pouco pesada. Pode ser que esteja... você está conseguindo visualizar ele já no formato de apresentação. Completo. Isso. Imagino. Bom, mas eu acho que aí a gente vê, e é bem didático essa figura, porque a gente nota que do estudo que foi feito para o Prodetur 1, essa geografia, digamos assim, identificada em 92, a gente vê que o litoral inteiro, começando pelo litoral norte, Costa dos Coqueiros, essa denominação ela surge dessa época, porque os próprios consultores eles diziam precisamos já ter uma denominação regional que seja o mote para as campanhas do marketing e da identificação de uma variedade muito grande de produtos e destinos turísticos na Bahia. Então, ficaram sendo conhecidas pela característica mais marcante da região. Costa dos Coqueiros, Bahia de Todos os Santos, Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento e Costa das Baleias. Então, o litoral da Bahia, como se diz, de cabo a rabo, de cima a baixo, não é? A gente já tinha todo mapeado, com todo o inventário de oferta, de produtos que já aconteciam, que já estavam, como se diz, em venda nos operadores. E aí a gente já tinha esse mapeamento e eles eram a nossa missão, não era ainda o financiamento do Prodetur, mas já era a ação da secretaria, articulando com outras secretarias de Estado, como Secretaria de Transportes, de Infraestrutura, de Meio Ambiente, de Saneamento, para que essas regiões, enquanto não chegava o Prodetur, elas pudessem já ir sendo preparadas, né? E, ao mesmo tempo, conversando com o setor privado e com as comunidades locais. Foi, assim, uma época muito rica das pessoas tomarem conhecimento do quanto elas tinham nas suas regiões como riquezas que poderiam ser convertidas em emprego, em renda, em oportunidades, para diminuir a migração regional por oportunidade de trabalho e para também criar alternativa de renda nessas regiões, que, querendo ou não, o litoral da Bahia, fora a região cacaueira, era um litoral muito pobre, índices de IDH lá baixinho, municípios muito carentes, litoral norte, todos praticamente, tirando Salvador, um pouco do Recôncavo e a região cacaueira, era essa a realidade na época, destacando a necessidade de cuidado com o meio ambiente, com o patrimônio, e aí também focamos nessa região central, nesse primeiro núcleo, que era a região de Lençóis e adjacências, que nós chegamos a considerar 2 circuitos, o circuito do Diamante, que era a região
base Lençóis, e Circuito do Ouro, base Rio de Contas. Esse foi o primeiro estudo espacial digamos, da estratégia turística. Aí a gente vai dar uma olhada na próxima tela, que a gente vai ver já como essa tela começa a ser preenchida por identificação de região turística já no ano 2000. Lá nós estávamos em 92, 10 anos depois, mantém-se o litoral, a Chapada, além daqueles 2 circuitos, a gente passa a ter o circuito Chapada Norte, com Morro do Chapéu, Jacobina, indo até a região de extração de pedras, como Campo Formoso e tal. E aí a gente já tinha 3 circuitos na Chapada, o litoral inteiro, e já falando de região do São Francisco e oeste da Bahia. Oeste da Bahia, até então, era uma região que pouco se interessava pelo turismo, porque é um celeiro de agronegócio, não é? A região de soja, né? Toda a movimentação e migração dessa região estava muito focada na agricultura e, principalmente, na produção de grãos. Mas municípios que começaram a identificar seus atrativos naturais começaram também a nos procurar e pedir para a gente, né, apoiar estudos, e aí começamos por Barreiras, por Jesus da Lapa, né, e outros municípios, como aquela região de Correntina, e aí nós chegamos também a Grutas, em Santana, né, uma região muito rica de atrativos naturais, né, que já tinha também alguma atividade pontual, que a gente incorporou já nessa chamada Segunda Geografia Turística, 2001. É com ela que a gente entra para o Prodetur 2, que a gente vai dar uma olhadinha na próxima tela. Como é que está meu tempo, Catarina? Socorro. Já passei. Vai lá. Passou não, fique à vontade. Viu? Bote aí a próxima para a gente ver. Não está conseguindo passar, né? Apareceu aí? Ainda não, mas vai aparecer. Eu tenho fé. Há um delay, né? Tá um pouco, mas tudo bem. A gente sabe que é isso mesmo. A internet, essa hora, tem um congestionamento bem grande. Ainda não apareceu. Agora, chegamos. Né? Em 2007, quando a gente houve dois movimentos aí nessa época, né? 2007 2008, que é justamente quando o Ministério do Turismo faz um segundo estudo dos municípios turísticos e das regiões turísticas que ele já tinha feito para o Brasil todo, de uma maneira mais ampla. E aí eles chamam para que a gente faça uma revisão também dessa nossa geografia, para ver se tinha outras regiões que a gente gostaria de indicar para esse mapa do turismo do Brasil. Então, nessa época, a gente ouve por meio dos conselhos e ouve pelo Fórum Estadual de Turismo, convida-se todas as regiões, e aí a gente vê o quanto aquela segunda geografia foi acrescida nesse momento aí, né? Já não mais 10 anos depois, mas 7 anos depois. Né? E eu digo que essas outras regiões, como Caminhos do Sertão, como Vale do Jiquiriçá, como a própria Chapada Diamantina, ampliando pedaços ali, novos municípios, né? E eles foram estimulados
exatamente pelos resultados das zonas turísticas que já estavam no programa e que começavam a já apresentar resultados, não é? De destinos mais bem assim frequentados, procurados, e aí há uma demanda regional dessa indicação de novas regiões turísticas, né? Principalmente Caminhos do Sertão, Vale do Jequitinhonha e Chapada, com novos municípios. Nas outras regiões turísticas, também entraram municípios que antes não estavam incluídos, tanto aí no litoral todo, também no São Francisco, também lá no oeste. Né? Então, vamos dizer, aqueles primeiros 25 municípios que eram turísticos, lá do começo do desenvolvimento, já estavam aí em mais de 100 municípios. Né? E a gente vê o impacto desse visual no território baiano. Não que a gente diga que no território que está em branco não existam também possibilidades. É que a gente entendia que a regionalização ela fortalecia digamos assim, a caminhada desses destinos turísticos quando trabalhados em conjunto, em roteiros e circuitos. E foi o que a gente fez, e ele foi a base lá para o Prodetur Nacional, que, de novo, tivemos que fazer a priorização, mas como um primeiro passo, já reconhecendo essa geografia. Se a gente olhar o próximo, a próxima tela, a gente vai dar uma olhada. Não, pulou. Antes dessa, tem duas telas. Aí, essa tela. Eu queria dar uma olhada, porque aí, nessa tela, que é antes do Prodetur Nacional, que a gente, como eu falei, precisou ser agrupado em 2 zonas turísticas cada uma, a gente também começou a fazer a identificação para efeito de orientação ao setor privado das temáticas e das segmentações possíveis de serem estimuladas. E é justamente aí que a gente faz o estudo, junto com o Ministério do Turismo, das segmentações turísticas, não é, que ele tentou articular nos estados todos, e a gente desenvolveu a nossa. E aí a gente pode ver, por essa legendazinha aqui de baixo, que motivações a Bahia já se mostrava como mais, assim, proeminentes e que poderiam ser identificadas em cada região. Então, o sol e praia, tá em todo o litoral. Não é? O cultural, se a gente for olhar, a gente vai ver que tem, não é, aí bastante presente em quase todas as regiões. O ecoturismo, também a bolinha azul está ali, se a gente olhar, está em bastante áreas. O turismo de esportes e aventuras, né? O turismo de eventos e negócios, aqueles em que já se tinha centros de convenções, que já tinham, né, a tradição de atrair congressos, eventos profissionais, eventos vinculados à atividade econômica regional, né? Turismo náutico, né? A gente começa a ver que, basicamente, ali, da Baía de Todos os Santos, Costa do Dendê, não é? Que é justamente da Baía de Todos os Santos até a Baía de Camamu, uma vocação muito grande para o náutico. Né? E turismo rural como uma atividade já começando ali no Caminhos do Oeste, mas com possibilidades na Chapada, né? na própria Baía de Todos os Santos, na Costa do Cacau, etc. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalhava o desenvolvimento regional, a gente já tinha esse olhar para o foco do produto turístico, né? Em que produtos, em quais regiões, até para eles não competirem entre si e serem complementares. Não é? E aí a gente seguiu, vamos lá, na próxima, aquela última, essa. Esse é o zoneamento turístico de hoje, representando aquele crescimento que nós vimos lá no Prodetur
já como base para o Prodetur Nacional. Depois daquela última geografia de 2007, a gente vai ver mais uma zona que entrou, mas com municípios a mais, que também se integraram, que é, assim, o caminho, o Lago do São Francisco, como era muito grande, ele se dividiu em lagos e quênios e Vale do São Francisco, até pelas temáticas e pelas segmentações distintas, não é? E aí a gente vê caminhos do Sudoeste, que é a região de Conquista, que a gente começa a ver que o mapa da Bahia ele começa a ficar colorido de turismo para todos os lados que a gente pudesse assim olhar e fazer um estudo mais apurado. Às vezes iniciativas municipais, às vezes atividades pontuais, mas como indutoras mesmo para aquele território ali identificado. Então, hoje, esse é o mapa, é o que está publicado lá no site da Secretaria de Turismo, é o que eu sei que a Secretaria de Turismo, a Setur, tem utilizado e trabalhado, né, procurando manter e estimular o que está acontecendo nessas regiões, e a gente vê essa trajetória de anos 70 até 2020, né, 50 anos quase, né, 50 quase não, 50 anos exatos, né, a gente vê o quanto a Bahia se mostrou como um estado com uma imensa vocação, com inúmeras possibilidades de desenvolvimento turístico. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Só para a gente ir fechando, caminhando para fechar essa linha do tempo. Tem mais assim algumas questões aí. Tá, travou, Catarina? Catarina? Pronto. Não está passando? Espera aí, eu acho que deu um pinote. Pulou algumas coisas, pulou, né? Volte aí só um pouquinho essa daí, porque é importante para a gente, para nós, assim, estudantes e aficionados em turismo, é bom. Pegar exatamente o quanto foi importante nesse período principal, né, do desenvolvimento turístico da Bahia, esse olhar da política nacional para a política estadual. Né? Nós nunca nos descolamos da política nacional. Por quê? Porque essa parceria, tanto para os empréstimos, para os financiamentos, como para as ações e para a captação de recursos, ela era fundamental. Quando a gente falava no Prodetur, né, em valorização de pessoas, valorização da natureza como estratégia e valorização do produto, o Plano Nacional de Turismo, ele falava de turismo como indutor do desenvolvimento. Ora, indutor do desenvolvimento tem valorização de produto e valorização da natureza e das pessoas. Não é? Harmonia entre o crescimento, né, de mercado e a distribuição de riqueza, valorização das pessoas. Competitividade do setor, produto. Condições de vida, valorização das pessoas e da natureza. E por aí a gente ia. Na segunda tela, a gente vai ver que deu uma passadinha aí a 18, Catarina, para a gente falar um pouquinho, não é? Está na 18? Está na 17. Vamos para 18. Apareceu aí? Para mim está na 18. A minha não chegou ainda, eu estou longe, acho que eu estou na Pituba. Ainda não chegou, mas vai chegar, eu tenho certeza.
Pronto. É mais para a gente contemplar exatamente o quanto é importante essa articulação, né? Nenhum estado, aí está na 19, tem a 18, se você puder... Isso. Quando a gente trabalhava como macroestratégias, desenvolvimento da estrutura pública, integração, que era exatamente esse conjunto regional, a educação para o turismo, gestão municipal e produto turístico, o Plano Nacional falava, não é, de relações institucionais, que era o nosso gestão municipal, falava de fomento, de infraestrutura, não é, de qualidade do produto, promoção e comercialização e informação turística. Então, a gente tinha ali, a gente conseguia, ou melhor, o que a gente estava fazendo aqui era percebido pelo Ministério do Turismo para que a gente pudesse integrar programas que eles tinham disponibilidade de recurso. Então, era um olhar articulado, de mão dupla. O próprio Ministério olhava o que os estados estavam desenvolvendo para ele apoiar. E nós olhávamos o que o Ministério podia apoiar dentro das rubricas orçamentárias federais para a gente poder captar recursos. E assim se conseguiu desenvolver vários projetos, né? Quando a gente vai ver na próxima tela, o 19, a gente vai fechar essa parte, né? A visão do turismo no plano nacional e a visão da Bahia no nosso estratégia do turismo, estratégia turística da Bahia. Turismo como vetor de importância, né, para o desenvolvimento sustentável do Estado, Bahia como modelo de desenvolvimento. E isso não foi dito por nós. Bahia como modelo de desenvolvimento, nós fomos modelo de desenvolvimento para alguns estados brasileiros, nós recebemos comitivas desses estados para a gente repassar toda essa trajetória, se colocar à disposição como parceiros mesmo, né, no sentido de se um estado cresce e os outros crescem, o Brasil se torna mais visível mesmo, nada de concorrência entre estados. A concorrência era do setor privado com seus produtos, mas assim o Estado era parceiro de outros estados para fortalecer o turismo no Brasil, não é? E aí a gente trabalhou com isso. A gente vê que no plano nacional o Brasil contemplará as diversidades regionais, né? Com produtos e mercados que proporcionem expansão do mercado em turismo global, geração de emprego, ocupação, renda, redução de desigualdades, ou seja, tudo que a gente estava falando aqui com a nossa linguagem, eles estavam também buscando lá. E essa sintonia facilitou e fortaleceu muito essa relação nesse período. Aí vamos olhar adiante aquela figura que a gente trabalha, porque há um determinado momento em que a gente tinha que sair um pouco do macro e ir um pouco mais a fundo no planejamento dos destinos. Aí não exatamente executado tudo pela Secretaria de Turismo, mas a gente era um agente mais capacitador dos municípios para que eles pudessem articular e desenvolver o turismo de destino turístico. Mas a gente dizendo, o destino turístico é o lugar de consumo e é o lugar de venda do produto. Não é? A região é o habitat maior, mas, na verdade, o turista, quando ele pensa em viajar, ele consome destinos, municípios, produtos.
E aí a gente ia conversando com essas regiões, muitas reuniões, fórum de turismo, conselhos municipais, conselhos regionais de turismo, para falar, não é, de qualidade de vida. Não adianta não pensar na qualidade de vida local se a gente quer que esse destino turístico seja atrativo. Competitividade, não é, conquistar mercados, atrair capital, tornar-se líder no seu, assim, na sua segmentação, no seu negócio, gerar satisfação para o turista e gerar satisfação para os interessados diretos, para os governos, para os empresários, para a comunidade, ou seja, a geração de satisfação no destino turístico, ela é importante em todas as dimensões. E o desenvolvimento econômico necessário para a manutenção, não é, da competitividade desse destino também, e da permanência, da sustentabilidade dele. Então, quando a gente pensava em destino turístico, a gente dizia, destino turístico não é só um nome, é algo que tem que trabalhar com essas dimensões. E aí seguíamos nela. Vamos lá na frente para ver mais uma coisinha que era. Quando a gente conversava com os empresários, e aí Emília também pode trabalhar, porque ela falava muito disso, né? Era um diálogo permanente. Quando a gente chamava os empresários para falar de produtos turísticos, a gente tinha que trabalhar essas, como se diz, interfaces, né, dos atrativos de maior interesse, como, digamos, o chamamento essencial, dos diferenciais daquele produto e dos segmentos foco. Por isso que a gente fez aquele mapeamento das segmentações foco de cada região, para, assim, orientar os empresários e os municípios em relação ao que concentrar os esforços e não sair atirando para tudo que é lado, porque, assim, outros segmentos existem nessas regiões, existem, mas os segmentos foco eram aqueles que realmente eram capazes de mobilizar a visita. Então, esse também era uma estratégia, essa era uma estratégia, pensar no produto com foco e com diferencial. Aí a gente vamos no próximo, que já está terminando. Sim, e aí, só para a gente dar uma fechada, não é, no que a gente assim defendia como forças competitivas da Bahia para o turismo. Aí, conversando com o BID, conversando com o governo federal, conversando com atores de outros setores que a gente precisava, por exemplo, setor aéreo, setor portuário, né, os cruzeiros, os voos charters, etc., né? Que força competitiva é essa que a Bahia tem para dizer, venha para cá, vamos fazer parceria? Né? Na época, 25 destinos já estavam nas prateleiras, já eram diferenciados, já tinham produtos em venda, né? Maior costa do litoral brasileiro, grande acervo de patrimônio histórico e arquitetônico, inclusive com tombamento de Unesco, como o Pelourinho. Não é? Diversidade cultural, falando de todas as linguagens, música, literatura, arte, gastronomia, tudo. E a gente tinha também, para o segmento do turismo étnico afro, a constatação da maior cidade negra fora da África, em número de moradores e em preservação das raízes e das tradições culturais. Não é? Então, isso gerava também assim, uma força competitiva muito grande. Vamos no próximo. Vamos acabando. Acho que faltam de material 2 ou 3. Tranquilo, tá? Tranquilo. Vamos no próximo, Catarina. Já passei. Apareceu? Está chegando. Forças competitivas, é isso, né? É isso, Forças competitivas da Bahia para o turismo, também ainda na linha, né? Além daquelas primeiras da tela,
o estado com 5 biomas distintos. Para onde houvesse atração de turismo de natureza, a gente tinha todos os biomas. E cada bioma com suas peculiaridades. Caatinga, Cerrado, ecossistema costeiro, Mata Atlântica, né? E o ecossistema marinho nos parques nacionais, né? De Abrolhos, aqui na Baía de Todos os Santos, né? Recifes de corais, e uma série de qualidades aí inigualáveis mesmo. Baía de Camamu também. Maiores festas é uma outra força competitiva. Maiores festas populares do Brasil, aqui se reproduzem em grande dimensão, São João e Carnaval. Não é? Segmentação de produtos, além do sol e praia, com forte apelo atrativo, histórico-cultural, étnico-afro, golfe, náutico, ecoturismo, negócios, religioso, esportivo, enoturismo, Emília, rural e outros, né? Então, assim, uma profusão de segmentos com identidade nas regiões. Isso é uma força competitiva para qualquer lugar e para a gente também. Vamos lá no penúltimo. E perspectivas, esses dois últimos eu deixei como perspectivas, eu dei uma enxugada, né? Dei uma analisada, procurei olhar e ver alguma coisa do que hoje a secretaria está continuando, articulando, né? Então, assim, perspectivas dessa descentralização territorial do turismo como indutor de desenvolvimento econômico de regiões economicamente, às vezes, desfavorecidas para outras atividades. Regiões muito pobres, regiões muito secas, regiões que não têm outra vocação e que o turismo chega e pode gerar possibilidades. A marca Bahia, ainda hoje, é uma marca extremamente reconhecida, conhecida e respeitada. Você vê que no pós-pandemia agora, a Bahia ficou na ponteira aí das demandas nesses últimos meses, do final do ano passado para cá. Outro dia teve uma reportagem falando disso. Né? Eventos turísticos, de novo, né? Além do São João e do Carnaval, outros eventos regionais, como indutores da economia local, como, por exemplo, Chapada, Festival de Cachaça, Festival de Inverno de Vitória da Conquista, né? Aqui na região ali da Costa do Cacau, Pesca do Marlin, como grande competição. Então, eventos que, por si só, os festivais gastronômicos que deram continuidade às regiões continuaram, não é? E o turismo como indutor dessa produção diversificada de bens e serviços. Cada segmento desse demanda uma série de produtos e serviços que podem ser produzidos localmente ou de regiões para regiões. Então, isso sempre o turismo como, digamos assim, o estimulador, não é, da ativação econômica para bens e serviços. E aí a gente vamos para o último, esse. Turismo que é capaz de converter o patrimônio natural e cultural em ativos econômicos, não fica uma natureza e um patrimônio inválidos, vamos dizer assim. Estou usando uma palavra bem forte mesmo, porque a natureza, sem a sua destinação de uso econômico, sustentável, racional, ela fica um patrimônio parado, não é? E o patrimônio cultural sem utilização econômica do turismo ou de outra, da própria cultura, ela também não se sustenta, porque o patrimônio necessita de recursos para a sua preservação. Então, o turismo é esse agente indutor, capaz de dar vida sustentável a esses dois elementos do patrimônio.
né? Turismo absorve mão de obra qualificada e semi-qualificada, e com isso a gente consegue também estabelecer inclusão social e progressão de carreira também. Grandes empreendimentos como indutores de micro e pequenos negócios naquele chamado efeito multiplicador do turismo, né? Um grande resort, geralmente em volta dele surgem pequenos negócios, pequenos atrativos, pequenos serviços que vão transitar ali naquela, digamos assim, movimentação proporcionada pelo âncora, que é o grande negócio. O turismo como apelo justificativo para a captação de recursos para a melhoria da infraestrutura básica. Na Bahia, nunca se conseguiu, assim, pela via do turismo, tanto quanto recurso para... A gente dizia assim, meu negócio é turismo. Isso é uma brincadeira entre nós, técnicos da época, da equipe. Nosso negócio é turismo, mas a gente está aqui falando de esgotamento sanitário, de lixo, de saneamento, de tratamento de água, de conserto de estrada, não é? E outros serviços locais que eram necessários, de atracadouros para linhas de passageiros. Então, assim, esse mote do turismo, ele conseguia, pela força da atração de investimentos e da geração de emprego e renda, gerar capacidade de pagamento e de endividamento para o Estado tomar empréstimo para fazer infraestrutura. É o que tem acontecido, não é? E a combinação dos atrativos diversificados, elas sempre vão, de certa forma, garantir a sustentabilidade do turismo, porque turismo de sol e praia só, hoje não se sustenta mais, né? Você tem uma sazonalidade muito grande, né? Período chuvoso, que agora as mudanças climáticas estão, assim, descaracterizando a chamada temporada de sol e de chuva na Bahia, principalmente, né? Mas essa diversificação, quando não é temporada de sol, você tem o turismo cultural, você tem o turismo de eventos. Então, essa combinação de atrativos como um fator de fortalecimento da sustentabilidade. E aí eu acho que esse foi o último. E aí eu fico aqui querendo doida para ouvir as perguntas de vocês. Estou aqui. Se puder tirar a tela para eu ver, assim, quem quiser abrir a câmera, quem quiser fazer a pergunta. As perguntas vão vir pelo chat, não é isso, Catarina? Isso. Como é que a gente vai fazer? Ok, Inês. Obrigada. Eu queria, primeiramente, registrar a presença e agradecer aos professores Jorge, Rosali e seus alunos, registrar a presença de Rafaela, do nosso colegiado, e, sobretudo, da nossa coordenadora, Rosana Reis, Oi, Rosana, boa tarde, que veio com seus alunos participar. Queria, antes da gente fazer as perguntas, agradecer especialmente aos alunos Catarina e Eric, que eles realmente contribuíram para a montagem dessa palestra. Nossa, Catarina me deu um apoio fantástico. Bom, fundamental, Catarina. Super obrigada. Eric, eu não tive o prazer. Estarei sempre às ordens, viu? Muito obrigada. Você já está aí, ó, exercendo o papel de turismóloga. Ok. Bom, estamos abertos a que as pessoas encaminhem suas perguntas no chat. Eu queria fazer um rápido comentário, Inês. Eu acho que você traçou um histórico fantástico da evolução do turismo no estado da Bahia. Dentro da visão de governo, mas também com a participação, e sem deixar de trabalhar a questão da iniciativa privada, a questão dos municípios, da comunidade. Acho que a gente ficou com uma visão muito importante
entendendo por que esse trabalho de planejamento ele é tão importante. Sim. Porque esse trabalho de planejamento, feito lá atrás, começando um trabalho de formiguinha, gerou um produto turístico de qualidade, múltiplo, né? Que hoje o destino turístico Bahia tem uma multiplicidade muito grande de segmentos, né? Quer dizer, é um destino que tem uma complexidade, mas também é um destino assim, muito completo, em nível de ter diversos produtos que pode efetivamente trabalhar no mercado. Fez com que o produto Bahia, o destino Bahia, se tornasse extremamente competitivo em nível de mercado. Né? Quer dizer, não é à toa que a Bahia se mantém ainda como um dos principais destinos turísticos, sei lá, do principal destino turístico do Norte e Nordeste, um dos principais do Brasil, está no imaginário dos brasileiros, né? Quer dizer, ainda exerce, né, uma sedução nas pessoas que desejam ou voltar à Bahia, ou conhecer novos equipamentos, né? É uma verdadeira sedução. E isso deve-se a um trabalho de planejamento, claro, aproveitando aquilo que o destino tinha de qualidade, de potencial, e trabalhando essa potencialidade. Muito legal. Eu queria acrescentar uma coisa aí, sim, porque, como eu disse, foi um enxugamento enorme para chegar nesse... né? Porque, assim, mas a vivência disso, ela foi, né, ao longo desse tempo, o que a gente aprendeu com as comunidades, com a escuta das pessoas de cada região, de cada lugar, é muito interessante. Isso não poderia ter acontecido se a gente, como se diz, não abrisse o canal do diálogo com as regiões. Perfeito. Então, não é? Isso foi fundamental. Não se faz planejamento. Graças a Deus que, na época, o secretário Paulo, né, o presidente Bahia Tulsa Paulo, na época, que começa com ele na Bahia Tulsa, graças a Deus que ele tinha esse entendimento, não vamos produzir nada dentro do gabinete, a gente vai primeiro escutar. E ele era aquela pessoa, você sabe, não é, o quanto ele era aberto ao diálogo. E ele incutia isso na equipe. Né? Então, quando a gente voltava, às vezes, em momentos que a gente tinha uma resistência grande, ou tinha conflitos, não é, de conversas, de setores, a gente voltava muito desanimado, às vezes. Não vai dar, essa região não quer conversar. Ele dizia, nada disso, a gente vai vencer pelo cansaço, vamos acreditar. Não é? E a gente voltava. E eles diziam, não se importe, não se desanime. Ele era muito isso. Né? Então, isso dava um respaldo para a gente, de ir acreditando que aquele diálogo ia produzir adiante frutos. E foi muito boa essa transformação. Né? Então, valeu muito a pena. E se criou segmentos reais, né? Quer dizer, dentro das comunidades, com a memória da participação, a memória. Isso aí foi fundamental. Nós temos aqui, Inês, a pergunta de um aluno. Existe alguma perspectiva para... Leomar pergunta, existe alguma perspectiva para novos estudos, para investimentos em criação ou fortalecimento de zonas turísticas, exemplo do Prodetur? Olha, o Prodetur, como programa, a informação que eu tive por último é que ele, por exemplo, os estados que estão, porque como ele é um programa nacional hoje, os estados que estão ainda finalizando seus projetos, como é o caso da Bahia, o BID não sinalizou mais uma rodada, vamos dizer assim. Mas eu diria assim, aí cabe a iniciativa, eu acho que dos governos estaduais e do próprio Ministério do Turismo, se assim
concordar, não é? Eu acho que a gente está num ano crucial, que é um ano de mudança de governos estaduais e federal. A gente só vai poder ter certeza de que o turismo será uma prioridade depois dessa mudança. Habitualmente, a gente nunca parou tecnicamente nos anos eleitorais, mas a gente tem uma redução do movimento, do ritmo, porque o interesse não é do poder público na época de eleição, ele se direciona para o processo eleitoral. A gente conseguia manter as atividades técnicas, às vezes de revisão de plano, às vezes de planejamento, de pesquisa, não é, de execução do que já estava começado, mas pensar em algo novo num ano político é muito difícil. Eu diria que esse ano é um ano que a gente vai ter que esperar, ter paciência. A Secretaria de Turismo, ela ainda tem uma equipe dessa época grande, uma equipe super qualificada, e eles estão lá, eles não param de pensar, de estarem atentos aos movimentos, quando tem as pesquisas, os estudos, ou seja, conteúdo não falta. E necessidade também não falta, e perspectiva também não falta. Então, eu sou otimista, eu acredito que a gente tem tudo para seguir avançando. Eu acho isso. Okay. Agora temos que ter essa paciência de esperar um pouquinho. Não, né? Inclusive, a criação desses conselhos, né? É uma coisa muito importante, porque você tem um envolvimento só das associações, da comunidade, do empresariado, que, independente da mudança de governo, são projetos que têm uma continuidade. Então, isso é uma coisa espetacular. Eu não queria falar tanto. Professora Roseli, quer falar? Ela apareceu aí, eu não sei se ela... Rosana está sem acesso. A nossa coordenadora está sem acesso, ela fala no final. Professora, eu tenho uma dúvida. Sim. Gostaria de perguntar uma coisa, Inês, olha. Sim. Com relação às forças competitivas, na sua opinião, qual que é a de fato mais forte, a que chama mais atenção aqui da Bahia, ao seu ver? Olha, o patrimônio natural e cultural da Bahia é incontestável. Independente de você ter, digamos, processo de planejamento, você tem esse patrimônio em mãos. Não é? E mesmo que ele fique adormecido por algum tempo, ele não é, ele está aí. E a qualquer momento ele pode ser utilizado ou bem aproveitado em favor do turismo. A gente chegava a até dizer, nós temos, como se diz, estoque de possibilidades. Estou chamando estoque no bom sentido, porque a gente usava esse termo. Nós temos estoque de possibilidades e de potencialidades na Bahia, que um produto consagrado e conhecido, vou pegar aqui um exemplo, como Porto Seguro. Ele pode se renovar a cada nova utilização ou nova possibilidade que aquela região tem. E nós vimos isso acontecer. Antes era só turismo de sol e praia, não é? Os grandes operadores, charter, não é? Pacotão. Depois, pouco a pouco, chegando outras segmentações. O turismo indígena, que é o étnico, é isso, chegando, ele está consolidado lá. Atende um segmento específico, mas ele existe. Se você chegar lá, você tem. Patrimônio histórico. Não é só o centro histórico de Porto Seguro. A região é patrimônio histórico, não é? Patrimônio natural, os parques naturais ali, Monte Pascoal. Então, a gente, em cada região que a gente assim se debruça, a gente vê que há uma quantidade de patrimônio muito elevada.
com uma utilização ainda muito restrita, e que isso pode ser, digamos, o nosso fator de competitividade, é sempre ter algo novo a lançar, a apresentar. Perfeito. Então, começando daí, mas tem mais coisas. Depois de Cleomar e Catarina, eu tenho outro aluno aqui, Leonardo Lopes Pinto. Professor Inês Garrido, meus parabéns pela palestra, foi excelente. Obrigada. Prazer meu estar aqui com você. Sobre o turismo náutico em Salvador e na Baía de Todos os Santos, a senhora não acha que seu desenvolvimento está aquém, devido à nossa geografia, paisagens naturais e toda a história que a região tem com o mar? Desde a época que foi 2009, se eu não estou enganada, o tempo já está tão adiante, sim, né? Mas foi por aí, quando a gente fez o estudo, né? Começou em 2007, o estudo do turismo náutico, que foi um recurso, digamos, patrocinado pelo Ministério do Turismo. Nós contratamos consultoria externa em turismo náutico, que veio para um diagnóstico. Ele disse isso lá atrás, e assim, de lá para cá, algumas coisas avançaram, mas ainda tem muito, muito, muito a avançar, a consolidar. Em termos de turismo náutico, eles disseram assim: vocês têm em mãos uma região com um potencial tal que vocês não têm a percepção da grandiosidade de possibilidades, mesmo com outras vocações que a Baía de Todos os Santos tem para a área de porto, para a área de petróleo, né, que, de uma certa forma, podem afastar o turismo, mas só os cantos e os quadrantes que têm vocação para o turismo, só eles são capazes de muito mais do que o que vocês podem assim, do que vocês estão desenvolvendo. Então, assim, é um potencial imenso ainda, muito pouco explorado, concordo inteiramente. Acho que tem muito ainda. E agora, com esses terminais náuticos, com as bases náuticas, o museu, eu acredito que possa. Foi uma grata surpresa para mim, agora nesse verão. Eu fui na Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, o Restaurante da Preta. Ali eles estão, uma iniciativa privada, não é? Desenvolvendo um produto turístico muito bacana, muito maravilhoso, muito bacana. E isso pode ser multiplicado dentro da Bahia, porque a gente tem outros recantos tão maravilhosos quanto aquele lugar, que podem. Não é? Perfeito. Muito bem. Eu estou sentindo que a professora Rosana mandou dizer aqui, professora Rosali, parece que não estão com acesso ao chat. Então... Pode falar, não. Vamos abrir. Rosana, você quer fazer alguma pergunta ou só quer falar no final? Rosali, vamos lá, Rosali. Abre o microfone, vamos conversar. Exatamente, a gente não está com acesso ao chat. Né? Eu adorei a palestra, você é brilhante, e ainda bem que minha turma está em peso aqui, porque conhecimento desse não se perde. Parabéns, muito obrigada. E obrigada, Emília, por tê-la trazido para nós. Prazer nosso, pô, ter vocês aqui. Muito bom, muito bom. Para mim, assim, é o que eu disse no comecinho, antes de começar, o turismo, eu me aposentei do turismo, mas o turismo não sai de mim, não. Está no sangue, está no sangue. Está na veia. Está na veia. Obrigada, Pro, valeu. Obrigada. Professor Jorge, quer falar alguma coisa? Oi, boa tarde, tudo bem, professora? Parabéns, né? Conhecimento, assim, fantástico, né? Trazendo para os nossos alunos essa retrospectiva. Eu queria saber, na verdade, assim, a gente vem percebendo essa mudança, né, nesses produtos turísticos, enfim, nesses novos modelos da atividade do turismo aqui em Salvador. A gente saiu um pouco do só e praia, né? Sim.
Sim. Estamos buscando e experimentando novas experiências. Isso. E eu observo muito a questão da capacitação da mão de obra. Isso. Né? O Prodetur ele sempre teve uma preocupação em capacitar a mão de obra, mas eu venho percebendo que, ultimamente, essa preocupação tem aumentado. Sim. Na sua opinião, seria por conta da mudança do perfil do hóspede, por conta desses novos modelos de turismo? E o que você acha de também o trade, também passar um pouco da necessidade, né? Até para nós da universidade, para que a gente possa conduzir um pouco melhor nossos estudantes? Porque eu vejo esses cursos de capacitação, eles acontecem com um volume muito grande, mas assim, a gente fica preocupado da absorção dessa mão de obra no mercado, né? Isso, é verdade. Parabéns, e minha turma também está aqui, eu faço parte dos componentes, eu ministro os componentes de hotelaria, né, curriculares, mas assim, fiz questão de estar presente, e fantástica a aula, parabéns. Obrigada, professor. Veja só, o foco na capacitação, eu diria você está correto, o seu olhar de uma conscientização maior dos empresários e dos próprios setores públicos, seja municipal ou estadual, né, que entendem que a empregabilidade, né, e a natureza mais permanente da qualidade do emprego, ela tem a ver com a profissionalização e a qualificação. O empresário, por outro lado, ele sabe que existem por aí afora outros destinos que têm características muito parecidas com a nossa, mas que também cresceram em qualidade de entrega, de produto e de serviço. Então, se a gente não tiver esse mesmo entendimento, por mais que a gente tenha perspectiva e potencialidade, a gente vai ficar, não é, a reboque desses lugares que avançam nesse entendimento da qualidade do desenvolvimento ou da qualidade da experiência. Porque antes a gente falava somente de qualidade de serviço. O serviço foi entregue no padrão, ok, nada mais. Mas hoje não é mais isso. Hoje não tem turismo sem falar de experiência, não é? Desde os anos 2000, 2000 e pouco, a gente já falava de economia da experiência e qualidade da experiência do turismo. E qualidade de experiência do turismo precisa de profissionalização, mas com algo mais, que não é só entregar o padrão. É o padrão, mas é o padrão amplificado, trazendo o que há de característica local, não é? Exatamente. Então, é fundamental essa qualificação. Eu costumo brincar com os meninos, dizer que a gente tinha um privilégio de dizer bem-vindo, sorria, você está na Bahia, bem-vindo. E a gente meio que se aproveitava dessa história e a gente conseguia entregar o serviço, né? Mas agora isso vai muito além do bem-vindo, sorria. Muito. Mudou o perfil, né? Mudou o perfil. Completamente. Ele não quer só mais isso. Não quer só. Você vê que hoje as próprias redes sociais, elas são um veículo de informação muito poderoso. Qualidade da experiência vai para a rede social. Qualidade da experiência boa é reverberação, não é? Aquela, digamos, aquele apelo promocional, ele se multiplica quando o consumidor atesta a experiência, boa experiência. Mas se a qualidade não for boa, for, como se diz, vou usar aqui um termo bem popular, for meia boca, não é? Se ela for meia boca, ela não vai para a rede social. Pode até não ir, porque se der errado, ela vai como propaganda negativa. Pode não dar errado, mas ela não encanta. Se não encantou, ela não vai para a rede social. Ela fica morna, fica ali. Oi, Inês, eu vi um depoimento do Céu do Marriott, ele dizendo o seguinte, que essa questão do marketing de imagem de um equipamento
era mais fácil de você construir antigamente. Hoje em dia, com esse depoimento dos hóspedes, né, do turista, fica difícil. Então, que eles voltaram para uma coisa óbvia, que para que essas avaliações sejam positivas, é preciso que você tenha um funcionário satisfeito, qualificado, valorizado, conhecendo o produto, porque é ele que vai oferecer um serviço diferenciado a esse hóspede, a esse frequentador, e que ele vai voltar a falar bem. O que eu achei interessante é que as empresas estão voltando para uma coisa que era praticada antes, talvez tenha sido superada aí no processo, por óbvio, mas é isso mesmo. Quer dizer, então, o endomarketing está funcionando muito nas grandes empresas, né? Sim. E eu diria assim, e hoje, tanto os empreendimentos quanto os governos, eles não podem ignorar a força que a comunidade tem também na formação dessa imagem e dessa qualidade da experiência. Perfeito. Porque o turista hoje ele não quer ficar empacotado, enclausurado dentro do produto apenas. Ele não quer mais passar só na janela do ônibus e ver, tá bonito, a rua tá bonita, tá limpa, o hotel tá lindo, né? Ele não quer só isso, ele quer descer, ele quer conversar, ele quer perguntar, e aí, meu amigo, como é que é a vida aqui? Não é? Ele quer novo consumidor, é o novo consumidor. É um novo consumidor. E quando ele desce e vê uma população sem serviços e ele com os serviços todos, não é? Aí ele diz, poxa, essa experiência não vale, é fake, né? Fake news, não é? Bom, como não tem assim mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra à nossa coordenadora, Rosana Reis, para fazer os agradecimentos e encerrar esse evento que foi um sucesso absoluto. Sei lá, e Inês também dizer algumas palavras finais. Professora Rosana, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, eu que agradeço, né, pelo convite de estar aqui também com a minha turma de patrimônio está aqui presente. Boa tarde, Inês, muito prazer. Boa tarde, Rosana. Te conheço já de nome, de palestras e de tudo do turismo há muitos anos. Pronto, que bom, gente. É maravilhoso ouvir quem tem experiência, quem tem uma história tão rica no turismo como você. Então, assim, eu fiquei saudosista até, porque assim, você ia falando e eu ficava pensando... Eu também fiquei, Rosana. Onde eu estava ali. Não, e a síntese que você fez foi maravilhosa. Eu sei que tem muito mais, mas assim, foi bem objetivo, bem específico, assim, foi maravilhoso. Então, assim, eu fiquei pensando, quando você falou de 87 a 90, eu entrei na faculdade de turismo em 86, com turismo, com grande esperança para o turismo. E fiz estágio na Bahia Tour em 89, naquele período que estavam os funcionários lá. Os funcionários estavam lá, mas estavam numa fase difícil também. Eu estava lá. Aí, quando eu me formei logo depois, aquele ano de 89, já em 90 já foi um florescer. E aí começou a reforma do Pelourinho em 92. E eu trabalhei com informações turísticas no Palácio Rio Branco, ali, com o Pelourinho ainda decadente. Era complicado dizer para onde o turista ia fazer a indicação da segurança. Mas em 92, tudo, né, florescendo. E você foi falando, eu fui ver, né, em 94, eu fiz estágio na reforma do Centro Histórico, já como lá no curso de arquitetura. Em 97, eu entrei no IPAC, no projeto Pelourinho de Noite, e você foi falando, e eu fui relembrando. Fiquei saudosista, porque a gente também tinha... Em paralelo com a Bahia Tour, lá no IPAC, a gente tinha um trabalho também bastante intenso. Uma parceria enorme, sempre, não é? Parceria Bahia Tour, IPAC, constante, e ainda é. E naquele período orquestrado por Paulo Gaudenzi, que era incrível também, né? Então, assim, a gente passou por essas fases. Depois eu fui para a UNEB, e a história já é uma outra minha, né? Então, eu fiquei saudosista com essa questão. Você fala uma coisa tão importante ali, primeiro, duas coisas que eu destaquei aqui, é que a gente eu vim de uma aula agora, no primeiro horário, e trouxe a minha turma para cá, e daqui a pouco a gente volta a falar também, que é de patrimônio cultural. Sim. E a gente vinha falando justamente de novos usos do patrimônio. E quando você fala que eu fiquei feliz, porque você falou assim, patrimônio cultural sem utilização
ele vai morrer também, né? Ele vai ficar sem valorização, sem preservação. E a gente vinha falando disso nessa aula agora, e aí casou muito bem. Eu fui vendo que você foi falando questões muito, muito, muito importantes para o que a gente tem conversado aqui no curso e desenvolvido aqui no curso de Turismo e Hotelaria, né? Então, assim, o que eu tenho é agradecimento à Emília pela ideia de chamar a Inês, Emília também com a experiência vasta que a Emília tem, é tanta história. Nossa, bote experiência nisso. E a importância da gente trazer também, né, esse passado para nossos alunos, para esse entendimento dos planos de turismo, de tanta coisa que a gente conversa aqui e que parece que fica assim muito no campo do teórico. Distante, não é, Rosana? Né? Distante já, porque nessa brincadeira já se passaram muitos anos. Exato. E aí, mas dá para resgatar de volta. Dá, e é importante, porque a gente mesmo está trabalhando agora o Plano Nacional de Turismo numa disciplina de professora Carmen, o último, então a gente precisa desses resgates até para entender, né, como chegamos aqui e poder trabalhar daqui para frente, porque são eles, né? Essa turma que está aí agora. Então, eu só tenho a agradecer, né, a presença de todos também, né, pegando uma carona aqui, Emília, que é a professora da disciplina, mas a vinda dos professores para cá nessa tarde, eu acho que todo mundo se animou muito, né, com o nome de Inês e o tema. Então, obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando de algo que me é assim, muito importante, muito caro, que eu guardo com todo amor no coração mesmo, de verdade. E, assim, são memórias, claro, a gente passa, às vezes, por momentos difíceis lá na trajetória, mas são memórias muito boas. A parte positiva, ela sempre foi mais forte, não é, do que os perrengues, as dificuldades. É bom a gente falar que não são só flores, porque a realidade ela não é só feita de momentos bons, não é? A luta para se conseguir esses resultados, para se conseguir chegar a uma construção dessa ao longo de um período bem longo, ela é muito grande, né? Às vezes, na época, a gente enfrentou muito o descrédito da área, né? Assim, a não prioridade. E isso é bom que os estudantes saibam também, porque para a gente saber que, como profissional, a gente tem que estar preparado para enfrentar dificuldades e acreditar e não desistir nunca. Desistir jamais. E de turismo não se desiste, porque veja um período como esse, como a pandemia, não é? A gente vê o quanto ele, assim, caiu como uma tragédia na área de turismo, nesses 2 anos. E o quanto a área de turismo já está conseguindo ensaiar uma recuperação e já se recuperando de muitas coisas, não é? A hotelaria, a parte de patrimônio, a parte de serviços, de gastronomia, não é? Então, para a gente ver o quanto o turismo ele é resiliente, ele tem capacidade de recuperação. E aí a gente olha na história, né, os grandes crises, como guerra, como 11 de setembro e agora a pandemia, e como todas as regiões que trabalham com turismo, elas conseguem sempre se reerguer, né, se ressurgir pela força que a atividade tem. Então, é para nunca desistir, nunca. E para nós, professores dessa área, é para não deixar ninguém desistir. E a recuperação é visível, né? É visível. Sobretudo nessas áreas que você coloca. É surpreendente. É surpreendente. Eu acho que o setor não contava com a recuperação tão rápida assim, mas aquela história. Eu fiz um artigo sobre a retomada do turismo na Bahia e eu fiz muitas pesquisas, aí entrevistei muita gente e uma coisa assim recorrente é que as pessoas estavam loucas, com saudades de viajar e que, claro, os destinos mais próximos e nacionais seriam a prioridade. Não deu outra, quer dizer,
O turismo internacional ainda vai levar um tempo, segundo especialistas da área, para ter uma regularização, sobretudo em termos de malha aérea, mas a recuperação do setor, inclusive de agências de viagem, eu tive acesso ontem aos números, é surpreendente. Sim, né? sim. Então, assim, eu acho que a gente, como você diz, o turismo é muito resiliente, ele tem uma capacidade de se reciclar, de se reposicionar no mercado. Porque a grande base, digamos assim, da nossa atividade, do turismo, são as pessoas. São pessoas trabalhando para pessoas, né? E as pessoas têm essa capacidade, essa característica. E o turismo vai junto, não é? O turismo, ele na capacidade de recuperação e de reinvenção. Se não dá isso que a gente costumava fazer como tradição, vamos virar, vamos mudar, porque há assim, uma multiplicidade de possibilidades, que é isso que tanto encanta as pessoas, como faz parte da vida das pessoas que são aficionadas por viagem, não é? Por sair, por experimentar. Não é? A gente vai ver isso de uma maneira muito forte, muito presente, em todo lugar que você estuda momentos de crise, de depressão, de abafamento do turismo, e quando aquilo passa, a gente vê o ressurgimento, como é rico, assim, aparece em outras bases, é real isso. Por isso que eu digo que é uma área que, assim, a gente não pode desistir dela, porque ela não tem outra que tenha essa interação, não é? Muito bem, Inês. Então, em nome do colegiado, do curso de turismo e hotelaria, dos professores, dos alunos, nossos alunos de tópicos, nossa coordenadora aqui presente, em nome de todos nós, a gente agradece. Foi sucesso. Eu sabia disso, eu tinha certeza, por isso que eu fiquei futucando outros professores, futuquei Rosana, digo, vamos embora, porque eu acho que é um momento ímpar. Rosalie, Jorge, é um momento ímpar para a gente ter um papo muito consistente, esclarecedor, o histórico do turismo. Super nossos agradecimentos, foi maravilhoso. E eu que te agradeço mais uma vez por essa tarde, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando de algo que eu quero muito, gosto muito. Tá quietinho agora na minha memória, né? Descansando mais. Parabéns. Muito bem, obrigada a todos. Eu acho que já na hora da gente encerrar, né? Muito obrigada, gente. Rosana, Rosalie, professor Jorge, Emília. Emília, a gente precisa encontrar para dar um abraço, Emília. Estou com saudade do abraço. Presencial, tá certo. Precisamos. Combinado. Tá bom. Inês, mais uma vez agradeço a Érica e a nossa querida Catarina. Catarina, super obrigada pela paciência, viu, Catarina? E pelo apoio, assim, ultra mega eficiente. Ela foi 10, ela assumiu você, assumiu a palestra. E assumiu mesmo. Muito bem, gente. Então, uma boa tarde a todos e todas e até a próxima. Pronto, vamos deixar assim, até a próxima. Quem sabe a gente fica, né, Rosana, convida ela outras vezes. Outras vezes, e presencial, a gente precisa combinar presencial. Pronto, é presencial. Eu vou também, eu já estou saindo. Já está liberada. Já estou liberada. Maravilha. Só falta tomar a 4ª dose. Valeu, tchau. Tchau.